Tarcísio, você é um cara que enfrentou aí o PCC. Você, lá no começo do ano, lá no litoral. Apanharam lá. O seu também, o nosso querido The Hit. Verdade. Fez um trabalho lá, os caras bateram em você e tal. E agora o Trump classificou como terrorista. Você acha que isso é bom ser classificado como terrorista o PCC? Você que esteve lá e viu o que esses caras fazem. Vamos lá, vamos separar o problema por partes, né? Primeiro, vamos falar da definição em si. Já se tentou classificar organização terrorista no âmbito da Organização das Nações Unidas diversas vezes e nunca houve um consenso. Então, cada país tem a liberdade de fazer a sua classificação e os americanos fizeram. Eles classificaram agora o PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, como já tinham classificado antes organizações criminosas, né, do crime organizado, do tráfico de drogas, do México também, como organizações terroristas. Então, isso não é novidade, o americano pode fazer isso. Eu entendo que isso é positivo, porque, no final das contas, cria um braço de cooperação para que a gente possa trabalhar melhor essa questão do crime organizado. O crime organizado tem que ser trabalhado em várias frentes. A questão territorial, a questão financeira. Então, a asfixia financeira é fundamental. A gente ouviu tanta coisa sobre o crime organizado ao longo do tempo e foram coisas que a gente tentou enfrentar ao longo desse período. Por exemplo, a inserção do crime organizado no setor de combustíveis. Opa, houve operação nisso, né? Carbono oculto, Poço de Lobato. A inserção do crime organizado no setor de transportes. Opa, teve operação fim de linha, se entrou nisso. Se entrou na questão das fintechs, se entrou na questão dos brinquedos, se entrou na questão dos motéis, se entrou na questão de outros negócios, revenda de carro importado, organização social de saúde. Então, onde o crime organizado vinha lavando dinheiro de forma ilícita. Muito dinheiro, muito dinheiro. O tráfico internacional de droga dá muito dinheiro. Houve a ação do Estado. Só para você ter uma ideia, tem muita lavagem de dinheiro no exterior. E os americanos perceberam isso. Então, grupos brasileiros que iam lá, lavavam dinheiro lá fora com braços e células do crime organizado nos Estados Unidos. Então, isso faz sentido. Do ponto de vista do americano, a classificação. Do ponto de vista nosso, eu entendo que é mais uma arma, mais uma ferramenta para a gente aumentar a cooperação internacional, usar a tecnologia, sobretudo de rastreamento de recursos, para mitigar esse problema, para fazer asfixia financeira. Porque a gente só vai ser eficaz quando a gente fizer realmente asfixia financeira, e aí a gente vai ter uma chance de sucesso aí contra o crime organizado. E aí lembrar uma coisa, boa parte dos crimes que a gente observa, mesmo os crimes patrimoniais, estão relacionados ao tráfico de drogas. A maioria absoluta dos homicídios que nós temos no Brasil estão relacionados com o tráfico de drogas. Vou dar um exemplo do estado de São Paulo. Se a gente pegar a pesquisa Atlas que saiu agora, o estado de São Paulo tem os menores indicadores criminais do Brasil. É o estado mais seguro do Brasil. Onde é que os indicadores são piores? Vale do Paraíba. Por que são piores no Vale do Paraíba? Porque ali eu ainda tenho alguma disputa de pontos de venda de droga, de organizações do Rio que querem entrar no mercado de São Paulo, no território de São Paulo, e você tem a contenção que São Paulo faz, que o crime organizado de São Paulo faz com relação às facções do Rio. Então tem disputa e ali tem morte. Então ali o índice de homicídio é maior. Então, veja que os homicídios no Brasil têm uma relação direta com o tráfico de drogas. Então, essa é a grande chaga, o grande mal que precisa ser combatido no Brasil. Um dos grandes pontos aí do concorrente do senhor nessa como pré-candidato aí dentro desse cenário, que é o ex-ministro Fernando Haddad, o acusou de ser subserviente aos Estados Unidos pela defesa aí desse enquadramento dessas organizações terroristas como organizações terroristas. Como que o senhor vê isso e como que o senhor pretende, qual que é a expectativa de reencontrá-lo 4 anos depois daqueles debates que à época ele achava que seria o governador do estado? Bom, 4 anos depois, o que a gente tem? A gente aqui tem muita entrega em São Paulo e ele tem a passagem brilhante pelo Ministério da Fazenda. Ele se tornou o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai, porque todas as empresas brasileiras foram para lá, né? Depois de garantir para o Brasil a maior carga tributária da sua história, uma carga que está batendo quase 22% do PIB, depois de deixar um rastro de empresas endividadas, né, de pessoas inadimplentes, o brasileiro endividado, um recorde de recuperação judicial, um aumento de 7 pontos na relação dívida-PIB, né, um rombo nas contas públicas, né? A gente tem uma conta hoje R$1 trilhão mais cara na energia que todos os brasileiros pagam, né? Então, depois desse fracasso retumbante no Ministério da Fazenda, eu vou reencontrá-lo. A gente aqui em São Paulo, em contrapartida, acabou com a Cracolândia, estamos terminando a obra do Rodanel, vamos fazer túnel Santos-Guarujá, né? Melhoramos nossos resultados na educação, criamos um melhor programa de saúde da nossa história. Na semana passada saiu a classificação dos hospitais do SUS.
8 entre os 10 melhores hospitais do SUS do Brasil estão em São Paulo, são de São Paulo. Criamos a tabela SUS Paulista, então nós temos bastante coisa para mostrar. E ele fala demais, né? Porque assim, como ele não tem o que mostrar, isso me lembra também sertanejo, viu, Morgano? Me lembra aquela música do Leandro e Leonardo. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Não... Porque ele só fala de mim. Exatamente. Ele passa a referência, o dia todo gravando vídeo de mim, falando mal de mim. Sim, cara, apresenta... Ele é um fã. É um fã. Deve ser. Ele devia apresentar um projeto para São Paulo. Projeto não tem, né? Você quer ser governador de São Paulo? Fala o que você pensa para São Paulo. Fala o que você vai fazer diferente. Fala o que você pensa. Toca um violão. Toca um violão, hein? Tem um charme na viola. Quero ver você tocar a viola. Ele canta. Não toca, mas canta afinado. E tem um queixo bonito também. Então, assim, o cara só fala bobagem. Então, não tem subserviência nenhuma. Aqui tem expectativa de combater o crime. Aqui nós combatemos o crime. Isso aí. Só para você ter uma ideia, essa pesquisa Atlas também foi reveladora. A gente hoje tem o menor indicador de homicídios, latrocínios, roubos em geral, roubo de veículo, roubo de carga desde o início da série histórica, desde 2001. Aumentamos a nossa força policial em 17 mil homens, 4 mil viaturas, valorizamos a força policial, mudamos o plano de carreira, investimos em tecnologia, são 612 municípios hoje conectados no Muralha Paulista, quase 126 mil sensores, né, para que a gente pudesse ter a redução dos indicadores que a gente teve. E não estamos satisfeitos, porque a gente sabe que quando tem uma situação daquela de quebra-vidro, a gente fica triste. Quando tem uma pessoa que, com sacrifício, compra um celular e tem aquele celular roubado, a gente não fica satisfeito. Agora, começamos a fazer operação contra os quebra-vidros, por exemplo. Sim. 1.480 pessoas presas. Ótimo. Que envolvidas nesse tipo de ação criminosa. Estamos fazendo operação contra a gangue de bicicleta, que também rouba celular. Estamos prendendo. A gente criou aqui o SP Mobile, né, para recuperar celulares roubados, para devolver para as pessoas, para inibir a ação do tráfico. E estamos fazendo grandes operações contra receptadores. Ótimo. E vamos ampliar isso. Nós vamos ter grandes operações contra receptadores de celular. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!